Vamos hoje meditar na palavra do Senhor. Vamos falar de um assunto que muitas vezes não percebemos, mas podemos ser levados por essas influências do mundo, né? A idolatria, o amor ao dinheiro. E nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, temos que estar atento, porque o diabo, ele é como um leão, né? Anda em redor, rugindo, procurando alguém que possa tragar. E nós somos pegos pela nossa cobiça, algo que nos queremos e acabamos sendo levados, e depois vem as consequências. Então, para a gente não ser pego e acabar se perdendo, devemos estar constantemente lendo a palavra de Deus e meditando nela dia e noite. A nossa leitura hoje está em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 3 ao versículo 10. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Uma vida de aflição, não é verdade? Aflição que transforma o coração do homem e bagunça a sua vida totalmente. Você já deve ter observado que hoje está sendo pregado muito a tal da prosperidade. E a gente pode ver que isso invadiu a igreja do Senhor. Hoje as pregações que estão se falando mais em como você conseguir mais, em como você ter mais conforto, ter mais dinheiro e ser uma pessoa bem-sucedida. Ou seja, quanto mais ando perto de Deus, mais rico eu serei. Mas veja que o texto fala da fonte de lucro da piedade com contentamento. Nós devemos entender que nós devemos nos contentar com o que Cristo nos deu. Já recebemos o perdão dos nossos pecados, agora devemos propagar esse perdão, propagar esse evangelho de uma forma que ele possa alcançar as pessoas e trazer a esperança de uma eternidade e não de uma vida fácil e confortável, pois Cristo não promete isso para nós. E hoje nós podemos perceber que há muitas pessoas que estão sendo levadas pela cobiça da idolatria do dinheiro, né? A cobiça do amor ao dinheiro. Será que nós também não estamos sendo levados por isso? Veja um texto que é muito usado para dizer a você que não conseguiu destravar, porque está surgindo uma onda de imersão. Pessoas param na frente de um local, convida pessoas, faz grandes eventos e muitas pessoas vão ali pagando altos valores para desfrutar de uma palestra, de um momento ali de imersão para poder ser destravado e conseguir destravar a sua mente e encontrar meios de ganhar mais dinheiro. Um texto que foi usado, e eu acabei assistindo um vídeo sobre isso e fiquei perplexo, porque as pessoas estão usando a Bíblia para incentivar as pessoas a cobiçarem a avareza. E isso é muito perigoso. O texto que foi lido em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10. Porque, irmãos,
Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Muitos estão pregando que todas aquelas pessoas que tiveram no deserto, só poucos que conseguiram ser bem-sucedido, chegar ao final. Mas esquecem que aquelas pessoas que ficaram espalhadas no deserto e morreram, foi devido ao seu pecado, as coisas erradas que cometeram. E muitas vezes você vai para um evento como esse para ser destravado e lá você não consegue o mesmo objetivo que alguns conseguem. Então aqui está, é colocado dizendo a você que você não conseguiu porque você foi fraco, você não conseguiu porque você deixou de aprender algo ou usou as ferramentas erradas, e assim você acaba se frustrando. Veja bem, Jesus veio nos ensinar que devemos buscar o Senhor e adorá-lo com amor verdadeiro, está nos nossos corações. No versículo 6 desse mesmo texto de Coríntios, lá de 1 Coríntios, a partir do versículo 6 ele diz: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como algum deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como algum deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova como algum deles fizeram e foram mortos por serpentes. Não devemos colocar o Senhor à prova, irmãos. O nosso chamado é para levar o evangelho de salvação, falar sobre o céu, sobre a eternidade. E muitas vezes vemos pregadores da palavra de Deus hoje falando textos como esse para incentivar as pessoas e dizer que se você não conseguiu é porque você foi fraco, que você precisa melhorar em alguma coisa. E assim, alguns conseguem e outros não serem ricos. É uma loucura achar que Deus nos chamou para ficarmos ricos. Se Jesus diz em Mateus 6, versículo 19 ao versículo 21, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Essas palavras é de Jesus, nos incentivando a investir no reino dos céus, investir no céu. E aqui está pessoas que estão pregando, que era para pregar a palavra de Deus, estão falando sobre prosperidade, para investir aqui. Vamos parar um pouquinho e pensar nos discípulos de Jesus na época dele, especialmente o apóstolo Paulo. Abriu mão da sua riqueza, da sua posição especial diante da sociedade em que ele vivia, para estar a serviço do reino de Deus. E hoje vemos pregadores incentivando pessoas a acumularem bens, e muitos investem grandes quantias de dinheiro para ficar dias e noite em uma tal de imersão. E acredite, milhares e milhares de pessoas estão embarcando nessa viagem. Estão se envolvendo cada vez mais nessa cobiça louca por adquirir patrimônios e esquecendo que vai ficar tudo por aqui. Só que os primeiros a ficarem ricos diante desse movimento são os idealizadores e ministradores desse movimento. São as pessoas a ficarem primeiramente ricas. E assim o reino de Deus vai ficando de lado como segundo plano. Ir para o céu, para quê? O que é bom é aqui. Aqui já está bom demais, tenho tudo o que preciso. Mas vamos lembrar que Jesus está voltando, e para quem vai ficar toda essa fortuna que você está adquirindo aqui.
Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7 diz: pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. É uma loucura imaginar que nós podemos adquirir e acumular muitas coisas, sendo que nada vamos levar daqui. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 diz que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E agora vemos muitos crentes, muitas pessoas que deveriam estar valorizando o céu, buscar a eternidade, envolvido nesse movimento de ficar rico. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Muitas igrejas hoje divididas por causa do orgulho, da soberba, pessoas com altos salários para pregar o evangelho. Quantas pessoas você conhece que depois de adquirir muitos bens mudaram, se tornaram orgulhosas? E dá até para ficar com vergonha de tal situação. Não estou dizendo que isto é uma regra, mas uma grande porcentagem das pessoas mudam. Mas será se isso é uma coisa que Deus quer? Isso é do agrado do Senhor? Foi para ficar rico que Jesus morreu naquela cruz? Foi para nos trazer riquezas materiais ou foi para trazer as riquezas espirituais? Em 1 Timóteo, capítulo 6, no texto de hoje que nós lemos, no versículo 5 e 6 diz: e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privadas da verdade, as quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é fonte de lucro. Se pregamos o evangelho, falamos do Senhor, com verdade em nossos corações, com amor pela palavra, é uma grande fonte de lucro, pois estamos investindo no reino dos céus e receberemos o nosso galardão. Deus conhece os nossos corações, Ele sabe se estamos sendo autênticos ou não, se estamos ao seu serviço por interesse ou por amor. Amigos e irmãos, guarde o seu coração desses desejos malignos. Lembre-se desse texto de 1 Timóteo 6, versículo 8. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesma com muitos sofrimentos. E eu falo novamente para você: guarde o seu coração. Nós somos tentados diariamente a possuir, a ter. Mas o mais importante nós temos, que é o perdão dos nossos pecados. Quando Cristo subiu naquela cruz, Ele nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Todos aqueles que querem investir no reino dos céus devem perder o interesse pelas coisas do mundo e se dedicarem mais às coisas do céu. Talvez seja uma pregação dura para os dias de hoje, quantas pessoas estão envolvidas em grandes projetos, mas veja bem, não pare o seu projeto, não pare a sua vida. Pare-a quando aquilo começar a ser mais importante do que servir a Deus. Quando nós nos dedicamos mais às nossas coisas, aos nossos bens, a tudo aquilo que está no mundo, mais do que servir a Deus, algo está errado e precisa ser mudado. Desperta e guarde o teu coração. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo,
e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma calçada, curtindo assim mesmo o fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser o cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo assim mesmo um fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo.